Bom dia, eu sou a Débora Amorim e com muito prazer que eu venho participar aqui da conferência do Bots Brasil 2021 para falar de carreiras. Toda experiência é válida sob algum aspecto, é o nome da minha palestra hoje. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios da Johnny Days, que é a empresa onde eu trabalho hoje, e eu quero dividir com vocês toda a minha trajetória, o que me fez chegar até aqui e aonde eu ainda quero ir. Bom, vou começar do início, porque toda história, uma boa história tem um início, né? De onde eu vim? Apesar de não parecer, em 1984, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, e cresci. Aos 17 anos, eu ingressei na Faculdade de Comunicação Social para cursar jornalismo, e com 19 anos, eu já era muito apaixonada com arte de uma forma geral, mas eu fiquei completamente entregue ao teatro. Então eu me mudei aos 19 anos para o Rio de Janeiro para ser atriz, ou a tristeza da minha família, né, porque não foi todo mundo que apoiou essa minha decisão. E de lá para cá eu participei de muitos espetáculos, entrei por coxias, Brasil afora, camarins, enfim, fiz muito teatro, fiz radionovela, fiz televisão, fiz cinema, tive a oportunidade de andar por esse Brasil afora aí fazendo teatro, que é uma coisa que eu amo e, enfim, foi muito legal. Hã, em qualquer parte do setor trabalhar é muito legal, é muito criativo, é muito inspirador. Eu fui muito feliz nesse período todo. Só que eu sou muito curiosa, né, então durante o tempo que eu fazia faculdade de artes cênicas, eu comecei a me envolver muito com a parte técnica. Eu achava muito genial a coisa da iluminação, da sonoplastia, dos cenários, dos objetos cênicos, do figurino, enfim, todo aquele mundo que circundava, né, a minha profissão, eu tinha muito interesse nela, então eu comecei a aprender a fazer iluminação, sonoplastia. E quando foi em 2008 que eu já havia me formado em artes cênicas, eu conheci uns caras que me ensinaram uma coisa muito legal, que é o videomapping. E com eles, eu viajei Brasil afora, com mais de 100 espetáculos culturais, shows, eventos, fazendo videomapping, projeção, mapeada nos palcos, enfim, a gente fazia a mágica acontecer ali com o audiovisual. Nesse processo, eu como sou muito curiosa, né, eu percebi que nos espetáculos as pessoas, o público, ele realmente interagia com as projeções. Eles ficavam tocados pelo elemento audiovisual ali dentro do palco. E, enfim, até com a própria iluminação. Esses artifícios da cena me chamaram muita atenção para isso e eu resolvi voltar para minha faculdade de comunicação para poder pesquisar exatamente isso. Como que esses elementos externos, o elemento audiovisual, pode criar um novo código na cena, que é uma coisa tão mambembe, né, o teatro é tão artesanal. Então isso me coçou, assim, me colocou uma pulguinha atrás da orelha, e eu comecei a pesquisar sobre. Comecei a trabalhar, descobri que os novos códigos que eram formado na cena tinham muito a ver com, enfim, com essa catarse que é gerada no ser humano, como que, o homem e a máquina podem juntos criar uma nova tecnologia. Durante a pesquisa, eu entendi que toda a tecnologia nada mais é do que a extensão do corpo humano. Então isso me deixou sempre muito curiosa e eu sempre procurando saber mais. Eu tive grandes mestres na minha passagem ao teatro. Um deles é o nosso saudoso Paulo José,
que nos deixou agora no mês passado e que vai fazer muita falta, porque ele é um grande mestre. Nós juntos trabalhamos durante 4 anos, fizemos 3 espetáculos, um deles foi o Ana Cristina César ou Um Navio no Espaço, o outro foi Histórias de Amor Líquido e o outro foi o J.T. Leroy, Um Conto de Fada Punk, que rodou o Brasil, os 3 espetáculos rodaram o Brasil, e esse camarada me ensinou muito. Ele me ensinou muito de como o texto, a luz, a atuação, a interpretação, o aroma, tudo no palco fala. O som, o silêncio. Então, assim, eu tive uma grande aula de arte e dramaturgia com o Paulo José. E é por isso que eu estou fazendo essa homenagem a ele aqui hoje, porque foi um grande mestre que eu tive ao longo da minha carreira. Bom, em 2018, eu precisei voltar a Belo Horizonte. Eu tive algumas situações pessoais que me fizeram retornar, e eu finalizei os meus projetos que estavam no Rio de Janeiro e voltei para casa. Lá, eu não conhecia ninguém do teatro. Eu fiquei muito tempo fora e eu não tinha muita porta aberta dentro da minha cidade para poder desenvolver esse meu trabalho. Mas e que foi bom, no final das contas, porque eu peguei toda essa bagagem que eu tinha, toda essa experiência, que foi válida, e levei para dentro de uma plataforma de tecnologia. Eu fui trabalhar numa plataforma de eventos online. A gente tinha os eventos físicos, as vendas de ingresso, o sistema de consumo, o mapeamento inteligente de lugares marcados. E com a pandemia, eu percebi que a gente teve que trazer todos esses eventos para o ambiente online. E nesse processo, eu fiquei muito preocupada, porque as pessoas tinham muita dificuldade com a própria tecnologia. E isso foi como eu cheguei até aqui. Vou começar, então, a falar dessa situação das pessoas com o problema de tecnologia, porque nem todo mundo sabe, ao certo, usar uma ferramenta e ninguém é obrigado a saber. E eu acho que isso é muito responsabilidade da gente que traz a tecnologia para essas pessoas, porque é a gente que vai explicar como tudo funciona. Mais do que isso, eu comecei a estudar. Ao longo da pandemia, eu descobri a experiência do usuário e comecei a estudar e, enfim, procurar os players do mercado e entender como tudo isso funcionava. Fiz muitos cursos e eu cheguei até esse evento, que foi um curso que ajudou muita gente, com certeza, mas que principalmente fez muita diferença na minha vida, que foi o Capacita MDT, que preparava as mulheres desempregadas e em transição de carreira para trabalhar com chatbot e inteligência artificial. Bom, ele foi ministrado pelo Bruno Fazoli, lá da Let's Bots, e eu fiquei navegando pelas páginas da escola até eu descobrir isso aqui. Um curso de design de diálogos, de design de conversa para voz. E eu falei: "Gente, que coisa genial!". E eu fui logo atrás da Janaína Pereira. Eu encontrei ela no LinkedIn, mandei uma mensagem para ela e falei: "Por favor, Jana, quando que vocês vão abrir outro curso? Eu preciso fazer esse curso com você". Ela me respondeu que assim que fosse abrir as vagas, ela iria me avisar. Nesse processo, eu continuei estudando e fui fazer um curso com esse camarada aqui, o Bruno Rodrigues. O Bruno também abriu muito a nossa cabeça em relação ao UX Writing. Ele é um grande estudioso da área, ele escreveu o primeiro livro brasileiro de boas práticas no UX Writing. E durante as aulas eu perguntei para ele sobre as interfaces de voz. E ele falou: "Procura essa menina aqui". E eu procurei a Jana de novo, e eu já tinha ficado super me sentindo importante, assim, porque ela tinha falado comigo no LinkedIn. Aí eu falei: "Nossa, é minha musa inspiradora". E eu fiquei procurando os trabalhos da Jana, olhando tudo que ela estava fazendo, e eu vi os textos que ela tinha no Medium, né. E um dos textos dela, onde ela contava a trajetória dela, ela soltou essa frase: "Toda experiência é válida sob algum aspecto". Isso me inspirou muito. E hoje, né, eu acabei aqui falando com vocês nessa palestra, nessa conferência da Bots Brasil,
E eu acho que ela teve uma influência grande, mesmo sem ela nem sequer me conhecer, assim, pessoalmente, foi muito importante para mim. Bom, com ela, eu descobri a comunidade VUI-BR. Bom, na comunidade eu comecei a acompanhar todos os bate-papos, as lives, eu fiquei bem ativa, eu ouvi todos os podcasts, enfim, eu participei muito ativamente, assim, ouvindo para aprender bastante informação. E numa das lives, com esses caras aqui, que é o Billy Garcia e o João Paulo, bom, foi incrível, a live foi super divertida, e eles estavam falando umas coisas que fazia super sentido para mim, e foi nessa live que eu soltei durante a no chat, né, que a dramaturgia tem muito a ver com a interface de voz. E foi aí que tudo se abriu, e o Billy imediatamente me convidou para fazer a oficina criativa dele. Eu entrei na oficina, assim, com um pouco de pé atrás, falando: "Gente, será que eu estou no lugar certo?", sabe aquela síndrome de impostora? Então, mas foi lá que eu descobri que inteligência artificial não é só para gênios, não é. A gente tem que acabar com esse mito que é para gênios, é para todo mundo, afinal toda experiência é válida sob algum aspecto. A gente sempre tem muita coisa para oferecer, se a gente tem alguma bagagem que a gente estudou, que a gente participou de alguma situação, de algum projeto, isso tudo é válido. Eu acho que todo mundo pode trabalhar com interface conversacional, com inteligência artificial. Durante as aulas, pô, a gente teve muito convidado legal, ah, enfim, foi o Felipe Almeida, o Celso Kitamura, foi muita gente fantástica, mas o que me empolgou mesmo foi esse cara aqui, o Felipe Schoeps, da Johnny Days. Eu fiquei impressionada com o trabalho dele, e aí eu comecei a pesquisar mais e ver o trabalho dele, e eu falei: "Cara, é isso, é direção de áudio, é a direção da gravação de voz, é a escrever os scripts e ajustar os scripts e fazer, enfim, desenvolver os fluxos". Ele f ele tinha muita coisa para ensinar, para oferecer. E aí eu falei: "Gente, eu preciso trabalhar com esse cara". E ao longo desse tempo eu achei uma vaga aberta no LinkedIn, eram tipo meia-noite, eu já estava deitada rolando o LinkedIn pelo meu celular, e eu vi a vaga, na mesma hora eu saltei da cama, mandei um e-mail, falei: "Gente, eu quero muito trabalhar com vocês". E, enfim, eu me mudei para São Paulo e estou aqui trabalhando com eles. Pô, tá sendo uma experiência incrível, eu tô tendo a oportunidade de desenvolver as specs de URA, tô tendo a oportunidade de escrever script para interface conversacional e, poxa, eu percebi que é isso mesmo, eu tô no caminho super certo e que toda a minha experiência foi válida, sabe. Então, o Fê me ajuda muito, ele tá aqui me dando um super suporte, inclusive eu tô falando com vocês diretos aqui do estúdio da Johnny Days, sabe, aonde as mágicas auditivas acontecem. E aonde eu quero chegar com isso tudo, né, aonde eu quero chegar com tudo isso que eu tô contando para vocês? Bom, eh, eu quero chegar no seguinte. Eu acho que todo mundo não, exagero, né. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, já ouviu falar a sobre esse gráfico aqui, que é as palavras que elas possuem 7% de compreensão num todo da compreensão da fala, o tom de voz 38% e a linguagem corporal 55%. Bom, é lógico que isso não é uma via de regra, porque existem várias variáveis para poder a gente chegar num gráfico tão preciso. Isso pode alterar, é lógico, dependendo da situação. Mas o que eu quero chegar é que a gente deve enxergar o VUI como uma espécie de arte. É arte.
Quando a gente fala de interface conversacional, a gente está se comunicando e a gente pode gerar no outro uma catarse, a gente pode gerar emoções, a gente pode gerar risada, a gente pode gerar. Quem é que nunca deu uma risada com a Alexa dando bom dia? Tem dia que ela tá ótima. Enfim, é, é nesse ponto que eu quero chegar, que o tom de voz, né, essa linguagem não verbal em si, ela é muito importante. Então, quando a gente está escrevendo algum design, algum script do tipo, a gente tem que fazer esse paralelo aqui. Eu acho que ele é muito importante, ele fez toda a diferença para mim, ele tem feito toda a diferença para mim nesse meu processo, e eu acho que é uma boa inspiração para quem estiver me ouvindo aqui, porque se a gente pega o primeiro ato de uma peça do Nelson Rodrigues, que é a Doroteia, e um fluxo conversacional, e faz esse paralelo, a gente vai entender que as pontuações dramáticas, elas são muito importantes. Então, quando você está dirigindo um locutor ou quando você está dirigindo um ator, quando você está escrevendo um texto, você tem a intenção de passar aquela mensagem subjetiva, né. Quando você tem a intenção, você precisa pontuar isso para a pessoa que vai, desenvolver ou ler ou fazer a locução daquela voz. Eu peguei essa peça aqui do Nelson Rodrigues, porque logo no primeiro ato está bem claro as rubricas que o autor deixa no texto. Por exemplo, Dona Flávia: "Quem é?" Doroteia: "Parente." Dona Flávia: "Mas parente tem nome." Doroteia: "Doroteia." Cochicham Maura e Carmelita: "Doroteia não é aquela que morreu?" Maura num sopro: "Morreu." Carmelita: "E afogada, não foi?" Maura: "Afogada, lenta e espantada. Matou-se." Doroteia em pânico: "Abram, pelo amor de Deus, abram!" Dona Flávia rápida: "Teve a náusea?" Doroteia: "Não ouvi." Calcando bem as sílabas: "Teve a náusea?" Essas pontuações dramáticas, que no teatro a gente chama de rubricas, elas fazem toda a diferença na hora que a pessoa que está lendo, que está desenvolvendo aquele personagem, ela possa transformar aquelas emoções para que o outro que esteja ouvindo entenda, que essa emoção afete o outro. Eu acho que na interface conversacional também é assim. Eu marquei aqui, né, as rubricas, e se sempre que a gente fosse escrever, a gente colocasse essa pontuação dramática no que a gente quer passar, com leveza, com alegria, sóbrio, taciturno, pânico, alegria, a linguagem fica mais acessível, as emoções falam. E é por isso que eu coloco esse paralelo muito forte dentro entre a dramaturgia e os textos para interface conversacional. Eh, eu cheguei a essa conclusão porque faz muita diferença, sabe, mesmo quando a gente tem a possibilidade de emocionar o outro, de criar uma catarse no outro, na pessoa, no usuário que estiver ouvindo, é importante que a gente use. Eu es assim, espero realmente que as pessoas que estejam me ouvindo aqui procurem, ah, entender essa coisa da dramaturgia, como que ela funciona dentro desse ambiente que parece que não tem nada a ver, mas que tem super a ver. Enfim, para mim a única diferença entre um texto dramatúrgico e o fluxo conversacional, tá bom, não é a única diferença, tá gente, eu tô colocando a diferença mais marcante, é que um diálogo ou um texto dramatúrgico, ele tem os diálogos pré-definidos. Na interface conversacional, você ramifica o receptor. O emissor vai mandar a mensagem e o receptor pode responder qualquer coisa. Então, o emissor, no caso da dramaturgia, envia a mensagem para o receptor e o receptor responde a mensagem para o mensageiro, que nesse caso vai virar o receptor. Então é um bate-bola de comunicação.
Já na interface conversacional, a gente ramifica essas possibilidades. É por isso que a gente escreve vários uterances de possibilidades de resposta do outro, o que exige muita criatividade e até mesmo empatia, né, se a gente for parar para pensar. Bom, eu quero enxergar o AI e a interface conversacional como arte, porque eu quero que elas façam diferença e tragam valor na vida das pessoas. Eu espero que isso tenha inspirado vocês de alguma forma, e eu agradeço muito a presença de cada um de vocês que participou aqui da conferência. Eu acho que a gente tem um mundo inteiro pela frente ainda para seguir e para trazer essa arte ao mundo. Vão com a gente, vem comigo. Obrigada, bom dia.